Tudo que eu falo está publicado. Eu não preciso inventar nada. Já tem dado demais na medicina. Eu não tenho tempo para inventar as coisas, entendeu? Já é difícil eu guardar na cabeça do Google, né? Assim. para guardar o que precisa ser guardado. Para que eu vou inventar? Para que eu vou defender óleo de coco? Eu não vendo óleo de coco, eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém que tem óleo de coco. Para que eu vou fazer isso? Não tenho uma marca Não tenho marca de nada, é porque eu sei que faz bem. E se você está em dúvida, entra no Amazon.com, digita lá. Coconut Oil, tem mais de 1000 livros. Entra no PubMed, digita lá, Coconut Oil, tem mais de 2,5 milhões de citações científicas. Esse pessoal fica falando assim, ó, isso não é científico, isso é uma aberração, isso é um jargão, é uma blasfema. Está blasfemando. Porque, não é uma blasfêmia. Está blasfemando, porque a pessoa não estuda, a pessoa não procura, a pessoa não pesquisa. E fica dando opinião. Todo mundo tem direito à opinião, contanto que ela seja embasada, pô. Claro. É só isso. Então, fale-me de outras coisas. Fale-me de superalimentos. Eu sei que é fã do mirtilo. Sim, eu sou fã do mirtilo, eu vou te falar por quê. Porque o mirtilo é talvez o alimento que mais tem concentração de polifenóis, que faz muito bem para a saúde. Então, existem substâncias no mirtilo que não tem em nenhum outro lugar. E, inclusive, na área do câncer. Os verdadeiros estudiosos do câncer, que sabem que uma pessoa para ter câncer, 3 coisas são importantes. Ó, guarda isso. É a desnutrição, é a intoxicação e é o conflito emocional. Esse é o trio. Você vai ver que uma pessoa assim, uma mulher está com câncer de mama. Você vai olhar, você fala assim, você pergunta para ela assim, o que aconteceu com você nos últimos 2 anos? Eu me separei do meu marido. Sempre vai ter um componente emocional por trás, que sozinho não faria o câncer. Mas quando você combina o que se chama efeito comitiva, o efeito comitiva, quando combina isso com uma intoxicação, a pessoa tem... Hoje o alimento está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Nós vivemos num oceano de poluição. E o nosso sistema não consegue mais se livrar disso. Isso contribui para o câncer. E a parte nutricional. Nós estamos ingerindo alimentos, não em Portugal, que não é muito conservador, mas você vai para os Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, um indivíduo tomar 1 litro de Coca-Cola lá é normal, pô. Você entende? Sim. Aqui não existe essa Eu conheço alguns que bebem bastante Coca-Cola. Mas não é no mesmo então, nível. Onde é que entra aqui o fator genético, Leir? Quase zero, querido. Eu vou te falar. Mas o meu pai teve câncer, o meu avô teve câncer. Porque a sua família come na mesma mesa. O modo como o seu avô comia, o seu pai, sua mãe assumiu. A sua mãe faz a mesa igual a mãe dela fazia. Então, muito do que você pensa que é genético é familiar. Não é genético, é familiar. Porque pegou o mesmo costume, a hora de dormir, o que come no café da manhã. A família pegou aquele hábito. Então dá a impressão que é genético que aconteceu na família, mas não é genético, é epigenético. Você entendeu a diferença? Dieta paleo. Muito sim, não é? Muito sim, não. É uma das melhores que tem disponível. A era paleolítica, ela foi de 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás. E aquela coisa que eu estava te falando, a pessoa ela era nômade. Ele não pode plantar o milho, ele não pode plantar a soja, ele não pode plantar o trigo, porque amanhã ele está mudando de lugar, ele está pegando as coisas dele, colocando nas costas. E eu falei assim, não podia, imagina se eu tivesse que ser nômade, eu tinha que alugar uma carreta só para levar os sapatos da minha mulher, pô. Sim, mas os grandes detratores da dieta paleo dizem o seguinte, é verdade que é o low carb, É possível que em termos de ADN não sejamos muito diferentes do que éramos há 10 mil anos, mas é verdade que o nosso modo de vida mudou completamente. Nós passamos muito mais tempo inativos do que há 10 mil anos, que tínhamos que caçar, tínhamos que correr atrás dos animais para os caçar. E isso não terá que ter uma influência também na nossa alimentação. Nós não podemos comer exatamente as mesmas cargas de proteína e dos outros alimentos que comíamos há 10 mil anos. Não há dúvida que hoje nós somos mais sedentários do que antigamente. A Organização Mundial de Saúde fez um trabalho muito bonito há uns 5 anos atrás, ou 6, e mostrou o seguinte: você, para deixar de ser sedentário, você tem que dar 10 mil passos por dia. Então você compra um pedômetro, que chama, que é um aparelhinho que lá no Brasil custa R$35, sim. Quer dizer... E para contar os passos. Você acorda de manhã, coloca ele na cintura.
Cada vez que você dá um passo, ele conta. Chega à noite, quando você vai dormir, você tira o pedômetro e tem que ter ali mais de 10 mil passos. Porque não adianta você só fazer uma ginástica por dia. Isso não resolve. Eu, por exemplo, a cada 1 hora e meia que eu estou estudando, eu ando no meu apartamento 20 minutos. Entendeu? Não é só à tarde que eu vou fazer minha ginástica. Eu tenho que, de vez em quando, tenho que levantar muitas vezes por dia. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde, diz que se você ficar sentado, se você não levantar pelo menos 25 vezes por dia, mudar de posição, também você vira sedentário, mesmo fazendo ginástica à noite ou de manhã, o que for. Então a ginástica é importante sim, mas isso aí não muda a genética, entendeu? A paleo, quando você coloca um paleo, ou uma dieta cetogênica, ou um jejum intermitente, que é a melhor coisa que tem, é você limitar no número de horas que você vai comer. Você vai comer das 7 da manhã à 1 da tarde. Você come 6 horas por dia. Aos outras 18, você não põe nada na boca, só água. Eu garanto que quem está me assistindo, se fizer isso, emagrece, vai parar, se faz uso de insulina, vai parar de fazer uso. O Dr. Fang acabou de publicar um trabalho onde ele teve paciente que estava com mais de 5 anos usando insulina. 1 mês e meio já deixou de usar. Então o jejum, aliás, o jejum está em todas as religiões. Todas as religiões têm jejum, é verdade? O Ramadão tem na Páscoa também. Exatamente. O jejum intermitente é o seguinte, ele pode ser feito assim, dia sim, dia não, ele pode ser feito 2 vezes por semana, ele pode ser feito nesse horário que eu estou dizendo, que chama picking, todos os fasting. Todo dia, mas assim, você pode comer o que você quiser naquelas 6 horas, mas você tem que ficar 18 horas sem comer. Entendeu? Mas eu faço isso, qual o problema? Isso não é problema. O problema é que vou passar fome. Não, querido, você não tem fome nenhuma. Você vai me desculpar. Quando você pergunta para quem faz jejum, o primeiro, o segundo dia você tem problema. Depois você não sente absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Não tem fome. O Lair partilha muito das suas rotinas. Outra das suas rotinas eu sei que é água com limão. Sim, eu tomo, nós podemos discutir aqui. A água com limão, a primeira coisa em jejum, faz uma diferença muito grande. Principalmente para quem tem problema de refluxo. Vai fazer uma diferença grande. O limão é uma fruta muito interessante. Porque o limão ele é ácido quando você ingere, mas ele é alcalino quando ele é absorvido. Então, na realidade, lá no pH do tecido, ele vai provocar alcalinidade. Apesar dele ser ácido quando você está tomando ele. Mas ele vira alcalino. Então, ele, enquanto ácido no estômago, ele ajuda na digestão. E depois ele vai ser absorvido no duodeno, vão absorver os sais minerais, que são alcalinos. Então, ele vai provocar uma alcalinidade. Isso também é importante. Envelhecer é ficar ácido. O recém-nascido é alcalino. O velho é ácido. Você entendeu? À medida que você envelhece, você vai perdendo... Vamos acidificando. Vamos acidificando. Isso, acidificando, exatamente. Envelhecer é acidificar. Tá bom? Então é uma prática que devemos ter, segundo o Lair, todos os dias, um copo de... Eu hoje faço 2 vezes por dia. Eu faço de manhã em jejum e à noite, quando eu estou com a minha mulher assistindo a novela, que eu sou noveleiro, no momento que a gente fica junto, sim. Eu também tomo... Aí eu tomo a água com limão morna, quente. Para mais fácil absorver? Porque você tira a fome. Tira a fome? Tenta pra você ver. Testa. Você vai ficar impressionado. Você espreme o limão na água quente, aí depois você deixa a água ficar um pouquinho mais, para não te queimar a língua. Sim. E você toma. Quando você termina de tomar a água, o limão com a água quase quente, morna, eu posso te oferecer o prato favorito, você não quer. Não. Testa. Vou testar isso. Testa às vezes dá uma fome aí às 11 da noite. E traz o resultado aqui, mostra isso. Tá bem, vou fazer. Se não funcionar, você fala que não funcionou. Peço o meu dinheiro de volta. Você fala que não funcionou.